Abre a sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Nós glorificamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter a Bíblia Sagrada, que para nós é regra de prática e fé, né? Nós nos movemos pela revelação das Escrituras Sagradas. E quão preciosa é a palavra de Deus, irmãos. É um alimento para o nosso espírito. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. E eu quero, enquanto Deus permitir, eu quero ministrar uma série de mensagens sobre a vida do apóstolo Paulo. E o tema dessa mensagem será salvos pela graça. Amém? Salvo pela graça. Nós não somos salvos pela obra, nós não somos salvos porque às vezes a gente pensa que tem alguns que é melhorzinho um pouco, então é mais fácil de Deus salvar. Tem outros que é totalmente perdido, esse já é mais difícil. Queridos, todos nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que é a mesma coisa que o cristianismo, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego, não comeu e nem bebeu. Feche seus olhos e peça para que Deus fale com você. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor já falou, o Senhor já ministrou o meu coração. Mas faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, para que eu possa transmitir, ó Deus, a tua poderosa palavra, palavra que gera vida, palavra que traz, ó Deus querido, as boas novas do teu reino. Senhor, no nome santo de Jesus, que ninguém saia daqui nesta noite, Senhor, sem receber da parte do Senhor uma palavra profética para o seu coração, uma palavra de revelação para o seu coração, respostas, ó Deus querido, segundo as necessidades de cada um de nós. Pai, no nome santo de Jesus, faz nova a sua palavra no nosso meio, no nome santo de Jesus, amém. Amém, queridos? Irmãos, a palavra do Senhor vai mostrar no capítulo 9 a conversão de uma das pessoas mais perigosas nos dias da igreja primitiva. A palavra do Senhor fala desse homem chamado Saulo. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, ele levava cristãos preso. E aí quando a gente vê Jesus tendo um encontro com ele, e aí assim, Saulo seria a pessoa certa, como nos dias do profeta Elias. O profeta Elias clamou, né, do céu, e o fogo desceu do céu. Mas Jesus, ele não veio para trazer fogo do céu sobre as nossas cabeças. Ele não veio para trazer morte, não veio para trazer juízo, mas ele veio para trazer salvação. Esse homem, querido, era um homem que era considerado um assassino de cristãos. Ele foi o homem que participou da primeira morte do primeiro discípulo do Senhor, depois de Jesus subir aos céus. E esse homem começou a trazer muita dor, muito sofrimento ao cristianismo. Por que eu estou pregando? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque às vezes, assim como Saulo era, eu também era um homem perdido.
Quantos aqui nasceram num berço evangélico? E quantos aqui tiveram um encontro com Jesus já na vida um pouco mais adolescente, jovem ou adulto? Dê um sinal com sua mão. Todos nós éramos como Saulo. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós andávamos perdidos. Quantos aqui tinha resistência a crentes? Pode erguer a mão. Olha quantos Saulos aí, hein? Aplauda Jesus pela sua vida. Assim como Jesus foi até ele, Jesus também veio até nós. Jesus veio para fazer uma obra de transformação, uma obra de mudança, querido. E quando nós olhamos para isso e nós trazemos para os nossos dias, nós conseguimos enxergar a graça, o amor e a misericórdia de Deus por nossas vidas. E aí o Senhor colocou no meu coração, e eu marquei 3 pontos aqui que eu quero participar com você no texto dessa palavra. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem era perverso. Esse homem, em nome da sua religião, em nome da sua fé, ele perseguia os verdadeiros cristãos, porque ele acreditava que o que ele estava fazendo estava correto. Não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui, falando sobre Cornélio e também sobre Saulo, e eu dei o tema para aquela palavra sobre acertando os ponteiros da fé. Quem se lembra dessa mensagem? Acertando os ponteiros da fé. Não significa que a gente tenha uma religião, que a gente frequente uma igreja, que essa religião está alinhada com as escrituras sagradas, porque só tem uma coisa que pode acertar os ponteiros da nossa fé, o relógio da nossa fé, é as escrituras sagradas. Não tem outro meio. E nós sabemos que Saulo, em nome da religião, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava matando os cristãos, até que o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele para e diz: quem és tu, Senhor? Eu acredito, irmãos, que Saulo não fazia isso porque ele era mau. Eu acredito que ele não fazia isso porque ele era perverso. Eu acredito que ele fazia isso porque ele estava achando que a sua religião era correta. A palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que o rei Herodes mandou decapitar Tiago, e mandou também prender Pedro, para que Pedro fosse morto também no outro dia. E diz a palavra de Deus que o Senhor enviou um anjo, e esse anjo tocou no rei Herodes, e ele foi comido de bicho de dentro para fora. Sabe, aqui eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ter um animal de estimação na fazenda, no sítio, que pega uma bicheira, ou um bezerro quando nasce, né, se não for lá curar o umbigo dele, pega uma bicheira ali, e em alguns casos, quando esse filhote, ele lambe ali o seu umbigo, essa bicheira se instala até nos dentes, e se não tiver cuidado, esse animal não consegue amamentar e acaba morrendo. E quem já teve essa experiência, irmãos, pensa num trem feio. Uma bicheira é a coisa mais feia do mundo. Tem alguém aqui que já jantou? Depois você deleta essa imagem, tá? E esse homem foi comido de bicho de dentro para fora. Por quê? Porque ele não glorificou o Senhor, porque de fato ele era perverso, ele era mau. Mas quantas pessoas existem lá fora, que são pessoas que estão caminhando, de repente, em uma fé que está errada, estão caminhando em um ensinamento que não é o ensinamento das escrituras de Deus, da palavra de Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas por esses ensinamentos? Nós estamos fazendo casas de paz, e uma das casas de paz que eu estava fazendo, a pessoa que está estudando a Bíblia, né, junto comigo e com o irmão Leandro, essa pessoa, ela pega a Bíblia dela, né, a Bíblia dela é uma Bíblia católica, é a Nova Jerusalém, e aí lendo um texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos capítulo 8, quando chegou no versículo 37, eu continuei lendo e ela disse: pastor, a minha Bíblia não tem esse versículo. A minha Bíblia do versículo 36 dá um salto para o versículo 38. Aí eu peguei a Bíblia dela para ver, de fato não tinha o versículo 37. E eu peguei a minha Bíblia e dei para ela ler o versículo 37. E o versículo 37 dizia assim: quem pode ser batizado? Somente aqueles que crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. Agora, querido, é fácil para uma denominação, uma religião, suprimir um texto bíblico para poder reforçar um ensinamento de batismo de crianças. Está conseguindo entender? Quando nós não temos o ensinamento correto das escrituras, nós corremos o risco de perseguir verdadeiros filhos, verdadeiros servos de Deus, porque achamos que nós estamos certos, mas no fundo Saulo estava errado.
ele estava errado, e o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, veio ter um encontro com ele para acertar as contas. Mas o Senhor Jesus não veio para trazer fogo, morte e nem bicheira para colocar sobre ele. O Senhor Jesus veio para libertá-lo com o seu amor e com a sua graça. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Então a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa palavra é: o carrasco é abatido com o amor de Jesus. Qual é a arma mais poderosa do cristão? Qual é a arma mais poderosa da igreja do Senhor Jesus? Quem pode falar para mim qual é essa arma? O amor. Ele não foi abatido, irmãos, com um poder ou com alguma coisa celestial, ou com um anjo de guerra, como aconteceu com Balaão. Não, ele foi abatido com o amor, porque ele foi constrangido, ele foi confrontado pelo amor de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E o Senhor Jesus fala com ele. E o texto vai dizer, olha o que diz o versículo 4 do texto que nós lemos: ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai escrever nos seus textos que ele foi o apóstolo tardio, que ele foi o último apóstolo, que o próprio Senhor Jesus o chamou, que o próprio Senhor Jesus o separou. Ele fala sobre isso. Mas eu queria pensar rapidamente nesse texto, para que a gente consiga compreender a dimensão do amor de Deus. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes tem pessoas que até se achegam diante de Deus, até vêm na igreja e eles dizem: eu não tem jeito para mim, eu já errei demais, eu já pequei demais, eu já falhei demais, eu já fiz muito mal para as pessoas, eu sou um pecador terrível. Deixa eu dizer para você, Jesus não tem compromisso com quem você era, Jesus tem compromisso com quem você vai se tornar. Jesus não tinha compromisso com tudo que Saulo já tinha feito de mal para a igreja. Jesus tinha um compromisso com o grande apóstolo e pregador do evangelho que ele se tornaria. Esse homem, querido, ele se entrega ao Senhor Jesus e ele escreve 50% do Novo Testamento, ou quase 50% do Novo Testamento. Um grande servo de Deus esse homem se tornou. Mas olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 ao versículo 60. Olha o que diz esse texto: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então esse homem, que era um santo homem de Deus, um discípulo fantástico, um discípulo maravilhoso, chamado Estevão. Estevão, a palavra de Deus diz que aonde ele chegava, ele ressuscitava pessoas, ele curava pessoas, ele expulsava a entidade maligna. Era um homem que era muito usado por Deus, e ele é preso pelos religiosos, pelo grupo de Saulo, e ele é levado para ser interrogado. E no momento que ele está sendo interrogado, ele olha para cima e vê os céus abertos, e ele vê o Senhor em seu trono. E ele começa a falar o que ele estava vendo, e os religiosos começaram a gritar contra ele, lançaram-se contra ele, espancando, esmurrando esse discípulo de Jesus chamado Estevão. Arrastaram ele para fora e o apedrejaram até a morte. Pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Por quê? Porque era a pessoa que era a autoridade para aprovar a morte deste homem, desse discípulo amado. Versículo 59, enquanto apedrejavam, Estevão estava orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e morreu. Olha o que diz aí, versículo 60, eu cortei um pedaço do versículo aqui. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isso,
morreu. Agora é interessante, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesse ponto, um ponto dentro do ponto, porque é muito importante quando a gente lê esse texto sobre Estevão, e a gente falar sobre isso. Então abre um parênteses aqui na mensagem. Então Estevão, querido, estava sendo apedrejado, estava sendo atacado de todos os lados, muitos homens em cima dele, agredindo ele, de forma tão violenta, agrediram ele até a morte. Tem alguém aqui que já foi agredido até a morte, já? Sim ou não? Não, porque você está aqui, né? É óbvio, não é verdade? Agora, pensa comigo, irmãos, por que, olha que interessante isso, enquanto Estevão estava sendo maltratado, apedrejado, enquanto Estevão estava sofrendo todo tipo de ataque, ele não olhava para os seus agressores, ele olhava para o alto, ele olhava para o céu, ele olhava para Jesus. Quando alguém te fere, quando alguém te ataca, para quem que você está olhando? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos dizer as palavras de Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então tem muitas pessoas que estão paradas, feridas, machucadas, magoadas. Sabe por quê? Porque não olha para Jesus, só olha para os seus agressores, só olha para aqueles que estão ferindo você. Tira os olhos de quem te fere, tira os olhos de quem te ataca, e coloca os seus olhos em Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aí você vai ter o coração de Jesus. Mas por que eu estou lendo esse texto? Porque nós vemos que Saulo aprovou a morte desse discípulo amado, pensando que ele estava fazendo certo. Olha o que diz agora o capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Ele era um carrasco, irmãos. Não sei se você já assistiu algum filme do período medieval. Por exemplo, você sabia que alguns homens de Deus foram colocados em praça pública, queimados vivos? Você sabia que alguns homens de Deus foram colocados em praça pública e tiveram sua cabeça, seu pescoço cortado? Homens de Deus, por pregar o evangelho, foram perseguidos até a morte. E no Império Romano tinha uma profissão, tinha alguém com uma profissão que se chamava carrasco. Quem já viu alguma coisa sobre isso? Qual era a função do carrasco? Decapitar. A função do carrasco, enforcar. O dever ali, a profissão do carrasco era executar as pessoas que eram julgadas pelo tribunal. Isso perdurou, querido, até no período medieval do catolicismo romano, na Santa Inquisição. Você pode ver isso daí, no tribunal da igreja católica. Havia esse personagem, e Saulo, ele era um tipo de carrasco. Ele perseguia pessoas que serviam ao Senhor. E é tão interessante esse texto, porque o texto aqui não vai dizer que ele entrava de igreja em igreja. Não é verdade? Se a gente lê a Bíblia com atenção, a gente vai ver que o texto vai dizer que ele entrava de casa em casa. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque a igreja não era num templo, a igreja era nas casas. Ah, essa igreja tem célula, é um negócio novo. Não, igreja não é um negócio novo. Igreja não é inventado, célula não é inventado pela igreja moderna. Célula é um resgate da igreja verdadeira do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não edificou o templo, quem edificou o templo foi Roma. Quando ele decretou o império cristianizado, então ele construiu os templos. Mas a igreja do Senhor se reunia nas casas. Por isso que Saulo entrava de casa em casa e devastava a igreja, perseguindo a igreja. Então esse, querido, de fato, se fosse um homem como nós, com pequena sabedoria, um homem como nós, que não sabia discernir todas as coisas, com certeza a gente olharia para Saulo e diria: esse homem tem que morrer. Esse homem está trazendo dor para a igreja. Esse homem está trazendo sofrimento para os nossos irmãos. Mas Jesus não é como nós, querido. Jesus não paga o mal com o mal.
Jesus paga o mal com bem. Essa é uma palavra do próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. No capítulo 12 o apóstolo Paulo escreve que nós não devemos pagar o mal com mal. Sabe por quê? Porque ele mesmo havia desfrutado daquilo que, se ele recebesse por aquilo que ele fizesse, ele estava morto. Mas ele recebeu o amor, ele recebeu a graça, ele recebeu o perdão do nosso Senhor Jesus. Jesus não veio para condenar, Jesus não veio para te condenar. Sabe por quê? Porque nós estamos no tempo da graça, nós não estamos no tempo do juízo. Chegará o dia do juízo, que Jesus virá como supremo juiz e julgará o seu povo, separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Mas hoje não, hoje nós vivemos no tempo da graça. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Então, querido, Saulo encontrou a graça de Deus, graça que está disponível até hoje. Saulo encontrou a misericórdia de Deus, misericórdia que está disponível até hoje. É importante, querido, nós entendermos o que é misericórdia, porque tem gente que pensa que misericórdia é igual a graça, e não é igual a graça. Existe uma diferença. No latim, a palavra misericórdia significa um miserável dentro do coração. É você amar alguém e perdoar essa pessoa sem ele merecer. Ele é um miserável. Misericórdia é uma palavra latina, é uma palavra que vem do latim. Então, misericórdia, o que é, pastor, o que é misericórdia? A misericórdia nos livra do que merecemos. Por exemplo, a misericórdia é quando alguém está indo para a cruz e alguém vai lá e fala assim: eu assumo a dívida dela, e ele automaticamente anula toda a nossa dívida. Foi o que Jesus fez por nós. Misericórdia. Misericórdia nos anula aquilo que nós merecemos, que é a morte, que é a condenação, porque nós somos pecadores. Agora a graça nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecíamos ser filhos de Deus, nós não merecíamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. A misericórdia nos livra da condenação que nós merecemos, e a graça nos dá, né, um lugar celestial que é favor de Deus, é dom gratuito de Deus. Quantos conseguiram entender isso aí? Amém, irmãos? Amém? Isso é muito importante. E quando a gente fala de graça e misericórdia, há muito tempo atrás, eu acredito que mais de 15 anos atrás, eu li um livro de um pastor chamado Bob Russell. Ele é um pastor norte-americano, de uma igreja muito bem sucedida nos Estados Unidos, batista, e ele escreveu um livro chamado Uma Igreja de Sucesso. Eu já falei sobre isso aqui, mas toda vez que eu penso em misericórdia e graça, eu me recordo desse exemplo que ele dá. Ele conta uma história no livro, irmãos, que quando ele era criança, seu pai era pastor e eles moravam num sítio, mais ou menos 10 quilômetros da cidade. Nos Estados Unidos, muitas igrejas, principalmente as batistas, eles fazem o culto dominical. É muito difícil igrejas, pode ser que hoje tenha, mas por exemplo, no período que ele escreveu o livro, ou até mesmo falando do seu pai, os cultos era domingo de manhã, né? Não, eles não iam no culto no domingo à noite. E o seu pai comprou um carro, e o carro era aquele carro que, alguns aí pode até ser que tem alguém que lembre de algum carro, que a porta de trás não abre como hoje, né? Que ela abre com a aerodinâmica. Se uma criança tentar abrir a porta do carro a 100 km por hora, ela vai ter muita dificuldade, porque o vento faz com que as portas permaneçam fechadas. Mas a porta do carro que o pai dele tinha comprado, era uma porta que abria ao contrário. Pensa numa coisa, acho que não pensaram direito na hora de fazer o carro. E aí o pai chamou ele, conversou com ele, no dia que o carro chegou, falou: filho, olha, essa porta não pode abrir. Quando o pai estiver na estrada, quando nós estivermos andando com o carro, essa porta não pode abrir, porque se abrir vai acontecer isso. E você sabe, irmãos, você quer que uma criança faça uma coisa, o que você tem que falar para ele? Não dá ideia, porque se você der ideia, aí ele vai e faz. Não é verdade? E aí um domingo de manhã acabou o culto, saíram da igreja, pegaram aqueles 10 quilômetros, e o pai estava indo a 60, 70 quilômetros por hora. Diz ele no livro que veio na cabeça dele: o que acontece se eu abrir essa porta? E aí ele pensou: meu pai disse que eu não posso abrir a porta. E ele ficou naquele, e ele disse assim que foi mais forte do que ele. De repente ele catou a maçaneta da porta e puxou, né, a maçaneta, a tranca da porta. A porta abriu, escangalhou para trás,
E o pai, quando viu que a porta abriu, ficou desesperado, porque tinha muitos casos de quando as crianças abriam a porta, o vento era tão brusco que puxava a criança para fora do carro. E o pai estacionou o carro correndo, ali, parou o carro de qualquer jeito, não viu ele, porque quando ele fez essa caca, ele sentou atrás do banco da mãe dele e ficou no soalho do carro agachado. Ele tinha 6, 7 anos de idade. E quando o pai chega lá do outro lado, desesperado, olhando, procurando para ver se ele tinha caído no meio do capim, e dá volta no carro, vê ele agachadinho lá, o pai fecha a porta, pega um pedaço de corda, amarra aquela porta e vai embora. Quando o pai chega em casa, o pai para o carro, ele desce pela outra porta, corre para o quarto dele, entra debaixo da cama, se encolhe e fica pensando: hoje eu vou tomar uma surra, hoje eu não vou escapar, hoje o meu pai vai tirar uma tira de couro das minhas costas. Ele merecia uma surra, irmãos? Sim ou não? Tem criança que é arteira, irmãos, né? Hoje eu brinquei de manhã, eu apanhava todo dia, irmãos. Não, mas não é a minha mãe que era ruim não, tá? Era eu que era arteiro mesmo, todo dia eu apanhava, todo dia. Hoje eu almocei na casa dela, fiquei falando para ela, brincando com ela, falei: a senhora não se arrepende disso não? A senhora batia em mim todo dia, porque eu era muito arteiro. E o Bob Russo disse que ficou debaixo daquela cama, morrendo de medo do seu pai, porque ele sabia que ele tinha feito algo errado, ele sabia que ele tinha feito algo que não podia fazer. E de repente ele escuta a porta do quarto abrindo, a casa era de soalho de madeira, e aí ele escutou os passos do pai vindo, o soalho rangindo, e ele com os olhos fechados, e ele pensando: agora eu vou apanhar, hoje eu vou tomar uma surra. E de repente o pai cata ele pelos pés, irmãos. Já aconteceu isso com você já? Cata ele pelos pés e arrastou ele para fora da cama. O pai levanta ele, coloca ele de pé, e aí ele ficou com os olhos fechados, esperando a pancada, esperando a bordoada. E de repente o pai se coloca de joelho, abraça ele e começa a chorar. Aí ele disse: naquele dia, com 6 anos de idade, eu entendi o que era a misericórdia de Deus. Com 6 anos de idade, eu entendi o que era a graça de Deus. A misericórdia do pai foi quando ele merecia uma surra, mas o pai decidiu abraçá-lo. Deixa eu dizer para você, querido, pode ser que você já errou muito, pode ser que você já fez muitas coisas que Deus disse que você não podia fazer, seu Pai Celestial disse que você não podia fazer, mas mesmo assim você foi e fez. E de repente, você faz como Adão e Eva, você corre de Deus, você se esconde de Deus, você vai para um lugar onde você não quer ser encontrado, onde você não quer ser achado, porque tem medo de ser encontrado, tem medo de ser achado. Sabe por quê? Porque você tem medo da correção do seu pai. Mas deixa eu dizer, como Saulo, o Senhor não veio ali para poder castigá-lo, o Senhor não veio ali para bater nele, mas o Senhor veio para abraçá-lo, o Senhor veio para amá-lo, o Senhor veio para mudar a sua história de vida. Dá para ele o entendimento correto, dá para ele o entendimento do que é a graça e do que é a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é quando Ele nos livra do que nós merecemos, e a graça é quando Ele nos dá o que nós não merecemos. Aquele filho não merecia aquele abraço, aquele filho naquele momento não merecia aquelas lágrimas, mas o seu pai o abraçou, o seu pai o beijou, o seu pai começou a chorar, porque ele estava ali na sua frente e estava bem. Isso é graça e misericórdia. Quantos conseguiram entender? Porque às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes nós pecamos, às vezes nós decepcionamos o nosso Pai, nós desobedecemos o nosso Pai Celestial, fazemos coisas erradas, e Ele chega e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Diz assim bem bonito: uau, maravilhoso, né, irmãos? Porque o grande problema, querido, é que às vezes, quando nós não conhecemos a graça e a misericórdia, nós fazemos uma leitura deturbada de quem é Deus, não conseguimos discernir a pessoa e a figura do nosso Pai Celestial, e aí a gente corre o risco de fazermos como o filho pródigo. Ah, quantas pessoas, irmãos, que estão como o filho pródigo, num coxo, num chiqueiro de porcos, desejando comer as comidas, as alfarrobas dos porcos, e aí caindo em si, ele diz: quantos empregados do meu pai tem mais alimento para comer do que eu aqui? Vou voltar para o meu pai, vou pedir para o meu pai para fazer de mim um dos seus escravos. Sabe por que ele pensava assim? Porque ele julgava o juízo de Deus sobre a sua vida.
Ah, para mim não tem volta não porque eu errei. Ah, para mim não tem volta não porque eu pequei. Ah, para mim não tem volta não. Ei, querido, se arrepende e volta. E você vai descobrir que o pai não quer um escravo. O pai não está esperando um escravo. Ele está esperando um filho de braços abertos. E quando você chegar, você vai ser motivo de alegria na casa do pai. Você vai ser o motivo da festa. Você vai ser o motivo da celebração. Porque o pai te ama. Amém, queridos? Salvo pela graça. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Não, eu sou salvo. Aí a gente encontra os religiosos. Porque tem alguns crentes, bom, crente até o diabo é, né, irmãos? Existem alguns religiosos que ele acha que é melhor do que o outro irmão, porque ele consegue cumprir um conjunto de regras na igreja, então ele acha que é melhor do que os outros. Ele nem acredita mais que ele foi salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. Ele acredita que ele foi salvo porque ele é melhor do que o outro. Não, querido, o próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ele escreveu, quando ele estava escrevendo a sua carta a Romanos, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 20, ele diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e todos nós precisamos, necessitamos dessa graça, pois todos pecaram. Obrigado. Aplauda Jesus pela vida dele, irmãos. Eu falei versículo 20, não era o versículo 20, mas quem está pregando junto comigo, ele percebeu que o versículo era o 23 e colocou o versículo correto aí, ó. Glória a Deus pela sua vida, amém, glória a Deus, filho. Amém, queridos? Então, salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, uma graça transformadora. Segunda coisa importante, acabou? 5 minutos? Cegueira que abre os olhos do coração, porque quando ele cai por terra, ele vê a luz, ele cai. Alguns pregadores dizem que ele caiu do cavalo. É provável que ele, pela posição que ele tinha na religião judaica, é provável que ele estava num cavalo, mas o texto não diz, né? O texto fala que ele caiu no chão, e quando ele se levanta, ele abre os olhos, ele não enxerga nada, e ele fica 3 dias cegos. Irmãos, o Senhor colocou ele num deserto. Deus, querido, Ele é especialista em levar a gente para desertos. Sabe por quê? Porque no deserto nós paramos de olhar o que está à nossa volta e nós começamos a olhar para dentro de nós. Nós começamos uma reflexão profunda de quem nós somos. Nós começamos uma reflexão profunda dos nossos atos, das nossas atitudes, de quem nós somos. O Senhor, querido, Ele pega Saulo. Olha o que diz o versículo 8 e o versículo 9. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Por 3 dias. Eu preciso dar um spoiler aqui, depois você pode ler a Bíblia. Mas Deus tinha um discípulo com quem ele podia contar, que se chamava Ananias. Por que 3 dias? Porque 3 dias depois, esse discípulo foi até lá, impôs as mãos sobre ele, chamou ele de irmão, e a visão voltou. Ele foi e desceu as águas, se batizou e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem para a semana que vem. Mas hoje eu quero pensar com você, queridos, porque às vezes a gente pensa assim: estou passando por uma luta. Nós precisamos aprender a discernir o que é provação e o que é tentação. Tem gente que fala assim: pastor, a gente atende bastante gente, né? Pastor, eu acabei caindo com aquela mulher, eu acabei traindo a minha esposa com aquela outra fulana lá, mas é porque Deus queria me ensinar a dar valor para minha antiga esposa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não tem nada a ver com o pecado. Satanás tenta. Se você caiu no adultério, deixa eu dizer para você, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não usa o pecado para te melhorar. Deus usa a provação para te melhorar. Deus colocou esse homem num vale, Deus colocou esse homem num deserto, Deus colocou esse homem numa tempestade. Sabe para quê? Porque Deus queria prová-lo, Deus queria mostrar para ele. Sabe quantas pessoas que não vêm pelo amor, mas vêm pela presença de Deus pela dor? E às vezes tem gente que Deus está peneirando, tem gente que Deus, o Senhor está
colocando ele na prova. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, que Deus não nos dá provação maior do que nós podemos suportar, porque toda provação é para nos melhorar, toda provação é para nos levar para um outro nível, toda provação é para nos dar crescimento. Sabe, queridos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ele mesmo vai escrever à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo está pensando, um dia eu só enxergava com os meus olhos carnais, até que o Senhor Jesus tampou os meus olhos carnais, me impediu de enxergar com os meus olhos carnais, e Ele me ensinou a enxergar com os olhos do meu coração. Deus vai fazer coisas na nossa vida, para nos levar para uma outra dimensão, para nós compreendermos o que Ele está fazendo, estabelecermos os seus planos, estabelecermos os seus projetos. A palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, olha o que o Senhor vai dizer: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções ou seu coração, se iria obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? O que Moisés está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, foi Deus quem colocou vocês no deserto. Deus colocou vocês no deserto para tirar vocês do Egito, porque tem muitas pessoas que, como Saulo, estava no Egito, porque ele tinha uma compreensão errada da sua fé. Quantas pessoas estão vivendo no Egito, numa fé totalmente distorcida, numa fé totalmente errada? Eu preciso correr aqui, porque senão vai ficar sem sentido. A palavra do Senhor vai dizer, há um tempo atrás eu encontrei com um jovem, o Renê estava fazendo uma obra, e eu passei lá para ver o serviço, são tantas histórias, e aí tinha um jovenzinho trabalhando lá com solda, e ele começou a me indagar a respeito de algumas coisas, me questionar, e ele disse, Deus é tão bom, se Deus é tão perfeito, se Deus é tão maravilhoso, por que Ele tirou o povo do Egito e deixou eles no deserto por 40 anos? E aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para aquele povo, que eles tinham um pai, porque lá no Egito eles eram escravos, mas em Israel eles tinham um pai, eles tinham um filho, eles eram filho. A palavra do Senhor, o próprio Moisés vai dizer em Deuteronômio capítulo 1, versículo 29, coloca para mim rapidinho. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Quando Moisés está escrevendo, ele está dizendo, sabe aquela criança que não consegue andar, sabe aquela criança que não consegue ainda se afirmar, que ele necessita de um pai segurando nas suas mãos, e vai dando passinhos por passinhos, caminhando junto com ele. É isso que Moisés está dizendo que você pode até estar num deserto, que Deus colocou você num deserto, mas você não vai morrer no deserto, porque Ele vai prover o pão, Ele vai prover o cobertor, Ele vai prover a água, Ele vai prover tudo o que é necessário. Esse texto vai dizer que as vestes não envelheceram, que os sapatos não perfuraram, porque o Senhor os sustentou no deserto. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? Porque no deserto não tem aonde nós nos agarrarmos, porque aonde tem coisa para a gente se apegar. Se nós pudermos nos apegar ao dinheiro, nós nos apegamos. Se nós pudermos nos apegar no patrão, nós nos apegamos. Se nós pudermos nos apegar nos recursos deste mundo, nós nos apegamos. Mas tem momento que Deus tira tudo de nós. Sabe para quê? Para você aprender a depender do seu pai, porque Ele vai prover o sustento, Ele vai cuidar de você, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, porque Ele está com você. Ele coloca você no deserto,
como colocou Saulo por 3 dias com uma cegueira. E ali, irmãos, aquele homem que perseguia a igreja perdeu toda a sua força, cego. E agora começou a depender dos outros, tinha que depender das outras pessoas, caminhar sendo segurado pela mão. Deixa eu dizer, Deus segura na tua mão. Não tema, não retroceda, creia. A Bíblia vai dizer em Jó 42 versículo 5, Jó vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvido falar, tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos o veem. Só no deserto da nossa vida que os nossos olhos vão contemplar a bondade do Senhor, o favor de Deus, a graça de Deus. Ninguém quer passar pelo deserto, mas de vez em quando eles vêm, e Deus tem propósito neles. Terceiro e último, o maior propósito, o maior opositor do Evangelho é salvo por Jesus. O maior opositor do Evangelho é salvo por Jesus. O perseguidor se torna agora uma pessoa que é perseguida. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, aqui nós falamos que é Saulo, mas o seu nome foi trocado para Paulo. Alguns dizem que é o mesmo nome, só em linguagem diferente, aramaico e grego. Mas em Gálatas capítulo 1 versículo 13, Paulo vai dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça quando lhes agradou. O que ele está dizendo? Havia uma promessa sobre a minha vida. Deixa eu dizer para você, querido, você entrou aqui nessa noite, Deus tem uma promessa para a sua vida. Você não nasceu nesse tempo, você não veio a este mundo por um acidente. Deus tem uma promessa para a sua vida. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. É o livro que mais tem palavras proféticas sobre Jesus, mas é o livro também que ele fala, além de falar sobre Jesus, o profeta Isaías fala da virgem que é Maria. O profeta Isaías também profetiza sobre João Batista. 700 anos antes de Jesus nascer, ele falou de João Batista, ele falou de Maria, ele falou de Jesus, mas ele também falou de Paulo. Por isso que Paulo está dizendo: antes de estar no ventre da minha mãe, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, já havia uma promessa para mim, que eu seria luz para os gentios, que eu levaria o evangelho da salvação. Ei, deixa eu dizer para você, Deus tem planos e projetos para a sua vida. Satanás está tentando te destruir, Satanás está tentando te matar, Satanás está tentando enganar você, Satanás está tentando impedir de você cumprir o propósito, mas Deus tem planos e projetos para a sua vida. Posso ouvir glória a Deus? O último texto que eu vou ler, Isaías 49 versículo 5 e versículo 6. Isaías falando do apóstolo Paulo ou de Saulo, e diz assim: e agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. Esse texto é um texto que está falando do apóstolo Paulo. E farei de você uma luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Eu estou do outro lado do mundo, irmãos. Estou aqui hoje falando de Saulo, estou aqui hoje falando de Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus um dia entrou no caminho desse homem. E sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus entrou no seu caminho.
Não, eu fui para a igreja. Não, você veio aqui porque Jesus te atraiu. Você veio aqui porque Jesus te ama. Você veio aqui porque Jesus tem uma nova história para a sua vida. Você veio aqui porque Ele está transformando homens e mulheres perdidos pela sua maravilhosa graça, zerando a sua conta e dando para você a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida transformada. Um homem que merecia, pelos olhos humanos, fogo de destruição sobre a cabeça, mas ele encontrou a graça e a misericórdia. Diz glória a Deus, porque nós também. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, principalmente diante dessa palavra, irmãos. Ele mesmo diz: eu estive perdido no judaísmo, perseguindo, maltratando os cristãos, mas até que um dia o Senhor se revelou a mim, até que um dia Ele revelou os seus planos, os seus projetos para a minha vida. Existem duas formas de se viver. Uma forma é viver do nosso jeito, igual Saulo estava vivendo, e outra forma é viver do jeito que o Senhor tem. O Senhor tem uma vida, Ele tem uma proposta de vida para você. E eu preciso te dizer, queridos, não existe nada melhor do que o plano, do que os projetos de Deus na sua vida. Pode ser que você chegou aqui num deserto. Pastor, eu sou esse Saulo aí, passando por esse tempo terrível na minha vida. Mas sabe que Deus pode ser que Ele esteja te espremendo, querido, e Ele vai tirar coisa boa de você. Então, enquanto a Sara e os nossos irmãos nos conduzem aqui, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Comece a falar com Deus como está a sua vida.